E nós vamos aí propor para o Tribunal Superior Eleitoral, já na terça-feira, até terça-feira, essa nossa nova proposta. Pelo estudo que nós fizemos, tem várias urnas que não podem ser consideradas. Tem ideia de quantas urnas e quais são tais, presidente? Não, é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número. Não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição, são todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova, e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas. Mas isso muda o resultado. Não podem ser consideradas. Agora vamos ver o que o TSE vai resolver, vai decidir. Nós não queremos propor nova eleição, mas tem que decidir. Mas isso é uma noção de qualidade? Como? O fato de ter o mesmo número lá é um indício de irregularidade. Então, veja bem, se elas têm o mesmo número, como que você vai checar a urna antes da eleição? E são, sabe quantas urnas? Eu não tenho, mas eu acredito que sejam umas 250 mil urnas. Todas as urnas antes do ano 2020 têm o mesmo número de patrimônio. Não tem como você controlar a urna. Você checa antes da eleição, todas têm o mesmo número. Então nós estamos entrando com isso, eles vão ter que resolver isso aí. E nós temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. Para checar as urnas. E isso não se trata de ser contra ou a favor do Bolsonaro. Se trata de defender os interesses do país. Porque essa estrutura de voto nas urnas eletrônicas é caríssima. Isso já está pronto. Não temos que gastar, só temos que verificar e checar essas urnas. Então, quanto ao voto impresso, não pode reclamar, ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O voto impresso ia só trazer prejuízo para o Brasil. Imagina um cidadão votando, aí chega um cidadão que não é normal, e chega lá e aperta, é Bolsonaro, gosta do Bolsonaro e aperta Lula. Sai lá impresso o voto do Lula, ele vai chegar na sessão e falar, olha aqui, eu votei no Bolsonaro e saiu o Lula. Quer dizer, um espírito de porco, pode acontecer. O que vai acontecer? Vão parar todas as urnas do Brasil, não vai ter votação no dia da eleição. Isso não dá certo. O que está certo é o que está sendo feito. Nós temos controle, fiscalizamos e agora o Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições para mandar para os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas. Esse debate serve principalmente para aquecer essa turba de bolsonaristas que até hoje acampam no entorno dos quartéis do Exército pelo país, né? E ficam fazendo baderna por aí, né? Questionando uma eleição que já foi reconhecida pelo mundo inteiro, menos pelo bolsonarismo, e, enfim. O próprio Bolsonaro teve de reconhecer isso quando ele deu a ordem para que tivesse início o processo de transição do governo. O Valdemar, ele é um fanfarrão, né, gente? Vale lembrar quem é o Valdemar da Costa Neto. E o que ele fala, a gente precisa considerar que uma coisa é o que o Valdemar da Costa Neto fala, outra coisa é o que os parlamentares do PL vão fazer no governo. Porque vai acontecer uma acomodação. O governo Lula venceu com mais de 60 milhões de votos. O Lula não é qualquer pessoa no Brasil mais. Ele tem um poder simbólico dentro do campo político que é uma coisa inédita, assim. A gente não tem algo do tipo há muito tempo. E ele está falando isso aí, na minha opinião, para tentar incensar o Bolsonaro, o bolsonarismo, mas eu não acredito que isso terá qualquer efeito. Pelo contrário, né? Eu acho que as pessoas que estão tentando questionar a eleição e pedindo intervenção militar, qualquer coisa do tipo, elas vão pagar por isso em algum momento. Eu percebo que as decisões que o ministro Alexandre de Moraes tem tomado, no sentido de punir, bloquear contas de pessoas que estão financiando esses atos, acho que tudo isso caminha no sentido de que essa insatisfação desse grupo não terá sucesso por conta da... É inquestionável a vitória do Lula, entendeu? O mundo inteiro já reconheceu, o judiciário já reconheceu, boa parte do campo político já reconheceu, o parlamento já reconheceu, está trabalhando com o governo para aprovar a PEC da transição, isso aí vai criar uma baderna, mas, na minha opinião, isso vai acabar sendo mais ruim para o próprio bolsonarismo.